Agora, vamos na palavra, meus queridos. Hoje, terça-feira, estamos dando continuidade ao livro de Jó. Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 19, versículo 8. Jó 19, 8. Desculpa. Está frio hoje no Rio de Janeiro. É raro, mas está frio. Vamos orar? Pai amado, Rei da Glória, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és aquele que mais desejamos, aquele que conduz os nossos caminhos e que nos faz ver aquilo que precisamos ver. Yeshua, nós nos entregamos por completo a Ti. Perdoe, Senhor, tudo aquilo que nos impede e que faz obstáculo à intimidade que o Senhor desejaria ter conosco. Pois que cada um de nós possa se lavar, se purificar mediante essa palavra, pois estamos dispostos a aprender de Ti, que manso e humilde de coração. Amém e amém. Glória a Deus. Estão preparados? Então vamos lá. Jó, capítulo 19, versículo 8. Hoje eu gostaria realmente me focar e examinar minuciosamente apenas o versículo 8 do capítulo 19 do livro de Jó. E olha o que Jó disse e afirme na sua caminhada difícil, que estava passando por grandes provações por parte de Deus, propositalmente, onde obviamente Satanás colocou, lhe foi permitido, autorizado a colocar à prova certas áreas da vida de Jó, mas tudo com consentimento por parte de Deus, porque não há nada, absolutamente nada, que Satanás possa fazer sem pedir autorização ao Senhor. E Jó diz, ele bloqueou, falando de Deus, ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Ele bloqueou o meu caminho e eu não consigo passar. Bom, vamos lá, vamos estudar, vamos esmiuçar esse trecho que eu acho muito interessante e muito propício talvez pelo aquilo que algumas pessoas podem estarem passando, quando obviamente estariam fazendo aquilo que é certo diante de Deus, né? Porque quando uma pessoa não está no centro da vontade de Deus, meus queridos, o que dizer para essa pessoa? Que Deus vai abrir as portas? Que tudo irá bem para ti? Que Deus vai te abençoar? Não. Eu não vou mentir para você, muito menos iludir ou lhe vender uma promessa que não é verdadeira. Jó era um servo de Deus, um escolhido, um homem temente a Deus, mas era um homem muito religioso. E a sua religiosidade era realmente empecilho de Jó para ele entender o que é intimidade e o conhecer verdadeiramente o Senhor. E diz para seu amigo Elifaz, ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Já aconteceu você, meus amados, não conseguir mais prosseguir numa direção porque é Deus que o impede? Agora, eu confesso com você que não é fácil no início entender
quem seria o motivo e a causa de uma pessoa não prosseguir e não avançar quando está se esforçando a fazer aquilo que agrada a Deus, né? O Senhor não tem nenhum compromisso com aquele cujo não quer e não se interessa a palavra do Senhor. Nós estamos falando para aqueles que querem Jesus, que amam Jesus. Há casos em que existe situação em que você pode se esforçar ao máximo a querer se empenhar num projeto, a querer se empenhar em querer avançar num caminho cujo você tem convicção que é. Mas ali você gasta todas as suas forças e nada, absolutamente nada está progredindo no esforço que você está empenhando. Então, eu não sei se isso aconteceu com vocês, o fato de Deus lhe impedir, lhe bloquear numa caminhada, num caminho no qual você decidiu entrar. Agora, devemos concordar que é verdade que na maioria do tempo, o diabo, né, é aquele que se opõe ao propósito que Deus tem para todos os santos. Mas uma igreja madura deve aprender, nem tudo é o diabo. É muito fácil, é muito simplista, é muito é muito fácil jogar tudo sobre as costas do diabo. O reino espiritual é muito mais complexo do que isso. Existe a vontade do Senhor na vida de um escolhido. Então, a maioria do tempo, é verdade que há uma intervenção, obviamente, há uma oposição de Satanás para impedir que o propósito de Deus venha a ser impedido, a ser alcançado na vida daqueles que obedecem a Deus. Satanás, por exemplo, pode ser aquele que se opõe numa travessia. Numa travessia, em tempos antigos, as travessias do apóstolo Paulo, lembra-se, quando Paulo teve que atravessar o mar para ir pregar o evangelho, e Leviatã, né, por permissão divina, afundou o barco. E não uma vez, várias vezes, né? E Paulo foi muito impedido pelas resistências malignas. Olha o que fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distantes do vosso coração, trabalhamos incessantemente com o objetivo de ir e ver os vossos rostos. Por isso, queríamos visitá-los. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimentos. Dessa vez é Satanás. É o próprio Satanás. Agora, contrariamente, Jó declara que Deus foi aquele que estava bloqueando o seu caminho, ou seja, ele estava impossibilitando Jó de passar, de entrar por esse caminho. Eu estava a me lembrar um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Um trecho onde havia uma multidão
que estava decidido a ir por um caminho. Só que essa caminhada, essa passeata, foi interrompida, bloqueada pelo próprio Senhor. E você vai entender por quê. Porque nem todos entendem o porquê a sua caminhada, a sua trajetória possa ser interrompida quando você não está esperando isso. Só que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8. Tudo coopera. Tudo é tudo, meus queridos. Tudo coopera. Isso é tremendo. Olha que fala em Lucas 7,11. Passando pouco tempo, Jesus foi com os discípulos à aldeia de Naim, com grande multidão atrás de si. Quando chegou perto da aldeia, vinha a sair um funeral. O morto era um rapaz, filho único de uma viúva, e havia muita gente da aldeia a acompanhá-la. Ao vê-la, o coração do Senhor encheu-se de compaixão. E disse-lhe para ela, para a viúva, não chores. E dirigindo-se para o caixão, tocou nele e os que o levavam pararam. Esse é um grande milagre que Deus fez. Nós vamos saber depois que Jesus ressuscitou esse jovem, porque Jesus tinha um propósito em parar, em bloquear, em impedir que essa multidão que estava indo para o cemitério, cujo pode representar o inferno, a morte, a perdição, foi interrompido com um propósito. Com um propósito. Então, notem, amados, que Jesus interrompeu a caminhada daqueles que estavam indo para o cemitério enterrar o jovem moço de uma viúva. E o interessante em tudo isso é que esse grupo que estava indo, que estava em planto, que estavam certamente muito desanimados, que estavam muito entristecidos, eles estavam caminhando. Eles tinham um objetivo. Eles tinham um caminho estabelecido. Mas a caminhada foi interrompida. Bloqueado porque o mestre fez parar a procissão fúnebre. Isso mesmo. O que alguns insensatos e desprevenidos de entendimento diriam se fizessem parte desse grupo que iria enterrar esse jovem? Se viesse alguém cujo ainda tu não teria um entendimento de quem seria Jesus, sendo que era Jesus, sendo que é Jesus, interrompendo, o que tu diria? Certamente, quem é que está bloqueando o meu caminho? Certamente não é o momento apropriado para que a minha caminhada seja interrompida, porque o cemitério é meu ponto de chegada. Pois quem quer entender, também entenderá que o que Deus bloqueia tem seus propósitos e sempre cooperará para o bem do escolhido. Se tudo coopera, então por que alguns entre vós estão murmurando e se entristecendo quando tens oportunidade de entender o porquê até agora as coisas não estão fluindo como tu quer que flua? Se tudo coopera e estás verdadeiramente buscando agradar a Deus e eliminar aquilo que possa desagradá-lo
os pecados e te santificar, então se tudo coopera, de que te preocupes? Por que deixais a ansiedade? Por que permite que a murmuração entre? Se Deus bloqueia o teu caminho, é que tem uma razão. E mesmo que tu não entenda, como por exemplo aquela viúva que estava com a cabeça baixa, certamente, e estava andando, de repente veio outra multidão que estava acompanhando Jesus, e um homem que talvez nunca teve a revelação de quem era. E aí? Agora, não seria isso, aquela multidão que estava seguindo a viúva, não seria isso a simbologia de uma geração que está apressando os seus pés para ir para o inferno? Para a morte eterna? E quem imaginaria nessa multidão perdida que Jesus iria ressuscitar o menino? Pois é fácil parar a nossa caminhada quando você tem a convicção de que o motivo é benéfico para a minha vida. Ali é fácil. Agora, se Deus bloqueia os teus planos de tal forma que não há mais como prosseguir, mesmo usando todos os recursos possíveis e imagináveis para tentar, mas as coisas não estão certas, não haveria atrás de tudo isso uma possível ressurreição? Para quem quer ouvir o Mestre e o deixar agir? Pois nem sempre é o demônio que tranca a rua. Nem sempre é o demônio que está trancando a rua. Há bloqueios que são obstáculos divinos para que tudo lhe seja benéfico no dia da manhã. Atrás de um atraso, pode se esconder um livramento. Atrás de muitas tentativas e frustrações, pode significar um não por parte de Deus. O que diria Davi, meus amados, quando o Senhor fez tropeçar os bois que transportavam a Arca da Aliança? Você lembra disso? Por acaso, Davi não tinha uma boa intenção de levar a Arca da Aliança na casa, em Jerusalém, no lugar onde ela deve estar? Mesmo com boas intenções, Deus pode justamente bloquear tua caminhada. Pois a caminhada de Davi, o propósito de Davi e todos aqueles que estavam carregando e levando a arca junto, foi interrompido. Por quê? Porque uma pedra fez tropeçar os bois. E a charrete, né? Ela se moveu e aí a arca estava caindo. E ali Uza tocou a arca e morreu instantaneamente. A festa foi interrompida. E olha que Davi tinha uma boa motivação, excelentes intenções. E a caminhada não foi interrompida? Quem foi? Foi Satanás que colocou essa pedra? Davi lhe faltou expulsar o demônio? Pois foi o próprio Senhor a corrigir e a bloquear a caminhada e o próprio propósito de Davi. Não seria uma forma de Deus dizer claramente: aqui você não passa mais?
Pois, pelo fato de Deus ter interrompido a festa até Jerusalém, interrompido a caminhada do povo eleito, não teria sido um ensino e correção? Pois quem quer ver, meus amados, não apenas irá parar a sua caminhada, mas irá refletir e buscar em Deus o porquê a sua passeata até o cemitério foi interrompida. O porquê a sua passeata até Jerusalém foi interrompida e bloqueado por uma pedra que fez tropeçar os bois. Mas no caso de Jó, ainda não quis ver. Ainda não quis parar e entender o porquê Deus teria bloqueado o seu caminho. Infelizmente, assim são muitos. E não cabe dúvida que alguns, nessa noite, fazem parte desse grupo. São muitos desses, quando seus planos naturais, seus sonhos pessoais não são atendidos na hora e no minuto que eles esperam. Assim são muitos que não conseguem enxergar os seus erros, inclusive culpabilizam o próprio Deus por se opor aos seus planos e projetos. Se decepcionam, desanimam, murmuram e inclusive abandonam a sua busca pelo próprio Senhor. Mas, por acaso, não estaria escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, olha só, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu vou te dizer uma coisa: as portas que Deus abre não serão fechadas, porque o que Deus decidiu abrir será aberto. Porém, ali vem, quando a porta está aberta para tu entrar, isso não significa que não haverá nenhuma resistência, porque ali que intervém Satanás para te impedir entrar pelo que Deus abriu. Por isso que quando Deus abre uma porta, tu deve tomar posse da tua bênção, da tua promessa, defendê-la e batalhar, porque o seu opositor virá contra ti para que tu seja impedido de entrar pela porta que o Senhor decidiu manter aberta e que não será fechada, a não ser que você simplesmente não chega até lá. Por preguiça, por não batalhar, por não ser perseverante, a fim de alcançar aquilo que já estava aberto já há muito tempo. Sabia que existe caso em que já a porta estava aberta e continua estando aberta para muitos? Só que muitos não alcançaram e não passaram por ela, por essa porta. Por quê? Porque são vencidas pelo próprio Satanás. Porque não tem maturidade, porque não tem cobertura espiritual. Não é Deus que bloqueia. É a imaturidade de uma pessoa que ainda não entendeu que para enfrentar as obras de Satanás tem que ter autoridade. E para ter autoridade no reino espiritual, você precisa conhecer a Bíblia. Você tem que justamente ter o prazer de se reunir às terças-feiras e sábado, de ter e de fazer parte de um exército que lhe ajudará a combater e a se abrir o caminho
para que você possa passar e alcançar a porta que já está aberta. Que já está aberta, às vezes há muito tempo. Consegue entender? Lembra, com Daniel. Daniel estava orando durante muitos dias. E depois veio um anjo do Senhor e disse: Daniel, a tua oração já estava sendo ouvida desde o início. Só que o príncipe da Pérsia se opôs à oração para que se cumprisse por parte de Deus aquilo que Daniel estava esperando na sua oração. Isso significa o quê? Que a porta já estava aberta desde o início. E Deus não quis fechá-la. Porém, Satanás se opôs a Daniel. Para quê? Para que Daniel entrasse pela porta que Deus chegou a abrir. Então, cada caso é um caso. Mas disse também o apóstolo João, né, no livro de Apocalipse, que as portas que o Senhor fechar, ninguém pode abrir. Pois muitos querem arrombar a porta que Deus fechou. Pessoas teimosas, sem entendimento, sem conhecimento da Bíblia, e querem arrombar a porta que Deus fechou. O que acontecerá com esses? O melhor dos casos, esses perderem todas as suas forças, e assim, quando não tem mais força, esses pararem e procurarem a Bíblia para que obtenha respostas dos sábios. Mas a pior coisa que possa acontecer para esse, quando alguém se obstina a querer arrombar a porta que Deus fechou, é seu pé quebrar, sua mão quebrar, ou seu ombro quebrar. Ou seja, se machuca. Se machuca. Já pensou se após ter seu grande encontro na estrada de Damasco, Paulo houvesse insistido em retomar as rédeas do seu cavalo para chegar até Damasco, onde decidiu prejudicar a obra de Deus? É bem conhecida essa passagem, meus amados, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, quando Paulo estava indo a perseguir os cristãos na estrada de Damasco. Ele estava acompanhado de alguns homens e apareceu uma luz de pleno meio-dia e que cegou os olhos de Paulo, e uma voz audível veio até ele dizendo: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembra disso? Lembra disso? Olha o que Deus diz para avisar, presta atenção, o que Deus diz para Paulo, para avisar o seu escolhido, se esse recusar em parar a sua caminhada errada. Paulo não estava indo não estava fazendo uma caminhada errada aos olhos de Deus. Por acaso Deus não bloqueou Paulo até aqui? Até aqui tu vai, mas tu não passa daqui. Você sabia que Paulo, ele tinha convicção de fazer a boa e agradável vontade de Deus em perseguir os cristãos? Porque para ele era uma seita, era um grupo que se levantou. Yeshua para ele era um falso profeta, como até o dia de hoje muitos judeus pensam acerca disso. Então, ele pensava fazer o bem para Deus. Senhor, eu sei que eu estou fazendo o bem, eu estou te ajudando, Senhor. E quanto pensa fazer
o bem para o Senhor, sendo que estão sendo pedra de tropeço para o propósito dele. E eu estarei falando sobre isso hoje. Atos 9:5 diz assim: e disse Deus para Paulo, olha isso, quem é Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que significa isso? Já expliquei isso um par de vezes, mas eu vou explicar. Isso significa que Paulo, ele foi comparado a um boi, cujo a partir daquele encontro, daquele momento, Paulo teria recebido um jugo colocado pelo próprio Senhor. Teria recebido redes unidos a um arado para lavrar a vinha do Senhor. Entender? Porque diz assim, ó, dure para ti recalcitrar, ou seja, retroceder. Se tu retrocede naquilo que eu te falo, é aqui, mas se tu diz, não, eu tenho que ir aqui, eu vou para Damasco, mas Deus diz, tu não vá para Damasco, ou tu não vá para lá, eu vou perseguir o cristão, e Deus diz, não, eu bloqueio, a partir de agora, tu não vá mais. Então, Deus mostrou para Paulo que era como se fosse, a partir de agora, tu és meu dono. Eu coloco sobre ti um jugo que é leve, é agradável, porque o jugo de Deus é leve e agradável, só que nesse jugo, tu não tem opção, Paulo. Porque se tu recalcitrares, se tu retrocede, tu vai ter um espeto a te machucar. E vai doer. Não seria isso um bloqueio? Não seria isso um limite que Deus impõe para um escolhido dele? Então, para amarrar o boi a essas redes, era colocado um aguilhão, um espeto. Por acaso, um aguilhão não seria um bloqueio? Não seria uma maneira de Deus impossibilitar direções que o boi queira ou decida ir? Pois o que o crente teimoso diz quando sente o aguilhão? Quando um crente teimoso, o que ele diz quando sente o aguilhão? Alguns dizem, sai Satanás, tu não me impedirá prosseguir na direção que decidi ir para a glória de Deus. Pois muitos, por não terem direção do Espírito Santo, recorrem a intuições, desejos pessoais, sonhos pessoais, projetos pessoais, onde Deus jamais os direcionou ir. E pelo fato desses serem duros de coração e obstinados a escolher o que não lhe foi dado por Deus, esses entram em guerra espiritual e até são capazes de jejuar para desbloquear o que Deus bloqueou. Isso mesmo, meus queridos. Agora, uma coisa é certa. Se a teimosia em ti se há teimosia, em ti, para um escolhido, certamente haverá um espeto. Se tu és escolhido e ainda és teimoso ou teimosa, te garanto que vai ter um espeto, vai ter uma aguilha.
para teu bem, vai ter um bloqueio para teu bem. Haverá um bloqueio que machucará o couro da tua pele cada vez que o boi forçar aonde não é para forçar. Ah, eu quero casar. Vai ser com esse, Senhor, vai ser com esse. Tem certeza que Deus liberou ou bloqueou? Mas, pobre é o boi que diz: eu vou arar a terra e farei a obra do Senhor, porque Deus me capacitou. Sendo que para esse boi jamais houve encontro genuíno na estrada de Damasco. E jamais foi colocado rede para controlá-lo e dominá-lo. Pois esse detesta condições e princípios que possa lhe impedir a se sentir totalmente livre. Então, obstinado é esse boi em fazer a obra sem encontro com Deus e sem aguilhão. Qual é o fim desse pobre boi infeliz? O fim desse boi é pensar que o boi está fazendo as coisas certas, sem direção, sem que o dono do campo tenha mandado lavrar, mas mal sabe esse, que em vez de lavrar a terra, apenas a estraga, impedindo, inclusive, os bois sujeitos aos seus donos a procederem da forma certa, com ordem, decência e direção. O fim desse pobre infeliz é ser livrado a si mesmo, sem aguilhão e achando que está fazendo as coisas certas. Pois sobre esse não há aguilhão. Não há quem estabeleça limites. Não há sequer pastores, nem muito menos vinhateiros que possam exercer o papel de espetar, porque afinal o boi requer a sua total liberdade e jamais aceitará o jugo das redes que pode o controlar ou dirigir. Então, esse boi é entregue à sua própria concupiscência e vontade carnal. E mesmo que esse diga: estou fazendo a obra de Deus, pastor Cris. Deus me chamou para aquilo, Deus me usa para aquilo. Pois sem aguilhão, este decide andar, porque afinal, nem tem a marca do ferro na lateral da sua coxa, confirmando que pertence a alguém. Mas passando um tempo, quando o dono do terreno vê o estrago que esse boi está fazendo com o seu terreno e vê que entrou por onde não deveria ter entrado, o dono disse: até quando esse boi prejudicará o meu labor? Até quando esse boi estragará o trabalho cujo direcionei os meus bois que possuem a minha marca? Quando esses trabalham. Então, o dono chamará os seus servos para sacrificar o boi rebelde, teimoso, orgulhoso e insubmisso, e independente, que até então estava prejudicando a sua obra. Vocês conseguem identificar qual tipo de boi você é?
Você é um Paulo antes de receber o jugo do arado e do aguilhão? Que não tinha aguilhão, que até então perseguia cristão e estava conseguindo fazer muito bem seu trabalho. Porque inclusive foi ele que estava envolvido a morte de Estevão, que foi apedrejado. Bem sucedido? O que diria muitos? Ah, Deus está comigo. Estou prosperando. Estou fazendo coisas que não agradam a Deus, mas está funcionando. Deus está comigo. E colocam Deus naquilo que Deus nunca está apoiando e esteve a apoiar. Que tipo de boi você é? Aquele que aceita um aguilhão ou aquele que não aceita um aguilhão? Aquele que tem uma marca do ferro, revelando o dono, a marca de quem pertences? Há bloqueios? Aceitas bloqueios? Aceitas o não de Deus? Aceitas limites estabelecidos por Deus? Aceitas uma liderança para lhe respeitar, a fim de lhe mostrar a direção para que o boi cumpra o seu propósito de lavrar? Pois ainda Jó não entendeu porque Deus teria bloqueado o seu caminho. Ainda Jó não entendeu porque Deus teria o colocado no leito do hospital. Mas em breve, aquele que não quis ver e não quis entender, passará a entender. Glória a Deus. Há pessoas que são duras na queda, que uma expressão eu sei, são muito duras na queda. E há outras que não precisam cair de tão alto para se machucar. Porque com facilidade essas se arrependem. E alguns bois que eram irredutíveis a serem dominados pelo dono do campo, terminam aceitando as rédeas e o aguilhão, após que o dono venha domá-lo. Seja pelo amor ou seja pela dor. Esses entenderam que melhor é se render e aceitar do que sair do campo para ser sacrificado. Há pessoas que têm muita dificuldade de receber e de entender que para seguir Jesus e fazer a sua obra é necessário que haja um jugo que sente sobre as tuas costas o aguilhão. Mas Deus não nos chamou para a liberdade, Pastor Cris. Sim. Sim. Mas há um fardo. A princípio, há uma vontade que cumprir. E pela longanimidade do Senhor, por mais que até o dia de hoje, inclusive até dentro desse ministério da USE, alguns estão ainda a resistir às redes cujo Senhor quer colocar para poder dominá-lo, para podê-lo direcionar por meio dos seus servos. Por meio dos seus servos. Porque o dono de uma vinha, ele apenas observa seus trabalhadores, porque esse tem seus trabalhadores a trabalhar para a sua própria vinha. E quem são os trabalhadores?
não seriam pastores? Não seriam vinhateiros? Por que alguns ainda? Por que ainda querem lavrar? Eu digo, boas intenções tens tu, mas lavrar do teu jeito, sem ordem, sem decência, querendo ser aquilo que inclusive ainda talvez Deus não te fez. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Quem aceitará quando o Senhor bloqueia o caminho de um homem, de uma mulher obstinada a querer fazer o bem aos olhos deles para ti, só que não está fazendo bem, porque ainda para Paulo, naquele momento em que estava perseguindo os cristãos, ele não tinha o entendimento, nem muito menos a revelação de quem tu eras e qual era a tua vontade verdadeira. Então, Senhor, que nessa noite possamos aceitar, que o boi possa aceitar o limite, o jugo, o aguilhão, e que se o Senhor queira bloquear, fechar a porta para eu não passar, então te agradeço, Rei. Não relutarei, não arrombarei a porta, não serei teimoso, teimosa. E se o Senhor abrir essa porta, então certamente passarei por ela. E não há demônio que me impedirá passar quando faço parte de um exército, de uma igreja cujo intercede, cujo me leva a orar, me leva a batalhar e assim me ensina a batalhar em santidade ao Senhor. Sendo assim, Senhor, as portas que o Senhor abre, ninguém pode fechá-la. Mas as portas que o Senhor fecha, ninguém pode abri-la. Obrigado, Senhor. Amém e amém.